Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal Marcos Alves Oficial. É um prazer tê-lo novamente aqui comigo para mais um vídeo. E o tema aqui, eu acredito que é um tema interessante, que é a crise financeira atual dos charlatães da fé, né? Nós estamos vendo aí que esse país está degringolando mesmo, a economia está indo para o saco de fato, e só temos notícias que não são boas no aspecto financeiro. E só quem não enxerga isso é gente alienada, é gente idiotizada, é gente emburrecida é, pelos atuais comunas. E isso é um processo antigo, tá? Isso é um processo que começa desde a mais tenra idade, com a educação ruim, né? Os sócios com o modelo socioconstrutivista, e temos aí este monte, esse exército de gente lelé da cuca, que infelizmente não deveria ter o direito a votar, mas tem. E a crise está afetando os charlatões da fé, né? E nessa daí, inclusive igrejas sérias também são afetadas por isto. Mas o foco aqui é esse povo, com esse evangelho, essa teologia da prosperidade, né? Estão sendo os mais afetados, né? Entravam rios de dinheiro, verdadeiras fortunas, e a crise também chegou a eles, né? E você já percebeu que alguns ungidos pararam de prometer riqueza? A crise bateu forte não só no povo, mas também no bolso dos mercadores da fé. E hoje vamos falar sobre como a atual crise econômica brasileira está desmascarando os charlatães e o que a Bíblia diz sobre isto. É nisso que dá. É nisto que dá. Nunca existiu uma preocupação entre nós brasileiros com quem iria assumir lá em cima. Nunca, nunca. É, votávamos naquele que pudesse trazer para alguns um benefíciozinho. Ah, vamos ver o que vai. Nunca foi pensando um voto pensando no Brasil para que o Brasil se torne uma nação de fato grande. Nunca existiu essa preocupação, passou isso na mente da maioria dos brasileiros, da grande maioria dos brasileiros, né? Nunca. E hoje nós já temos esse quadro atual aí, né? O atual desgoverno já, já empurrou goela abaixo de todos nós, 21 impostos, já inventou mais esse aumento do IOF, prejudicando a vida alheia, e agora as sanções americanas, e a coisa e o caldo vai entornar. E o primeiro a cair financeiramente, economicamente, é aquele que menos tem recurso. Né? Isso daí afetou também, tá? Aí você pensa, do que valeu vocês evangélicos, eu digo isto porque essa tal chamada a bancada evangélica são mais corruptos que tudo. Vocês acham que eles votam no povo? Tudo que eles fazem em favor do povo? Não, 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 não. Eles apoiam, tá? Eles apoiam, porque o negócio deles é dinheiro. O negócio deles nunca foi o reino de Deus. Nunca foi pensando no pobre. Não, nunca foi. Essa tal bancada evangélica nunca foi. Né? Tão caladinhos, ninguém ouve falar mais, né? Pois é, não se ouve falar mais porque nunca foram importantes. Né? Tão corrupto quanto aqueles que não são nada de evangélicos. Né? E, porém, se está ruim para o povo, está ruim para o povo evangélico também. Né? Principalmente aqueles que são membros enganados por esses falsos pastores, essas igrejinhas ou igrejas grandes aí, que só prometiam riquezas e agora acabou o papinho da riqueza. É, vai trabalhar não para ver, vai lutar não para ver. Evidências da queda de arrecadação, redução expressiva em grandes igrejas evangélicas. Em fevereiro de 2023 foi documentado que a Igreja Universal registrou uma queda de cerca de 40% em arrecadação com dízimos e doações, diga-se ofertas,
em relação a 2018, quando se estimava uma arrecadação mensal de 500 milhões. Mensal. Denominações como a Internacional da Graça de Deus, que é do cunhado do Pedir Mais Cedo, né? É o. Até esqueci o nome dele, gente. Mas vocês conhecem? A Mundial do Poder de Deus, você sabe que é do boiadeiro, né? E até igrejas mais sérias, como das Assembleias de Deus, também relataram quedas fortes atribuídas à crise econômica e desemprego dos fiéis. Pois é, tava maravilhoso no outro governo, pois agora degringolou. Fica o ensinamento, tá? Isso fica o ensinamento. Fica o aprendizado. Ficou ruim para todo mundo. É, ficou ruim para todo mundo. E também tivemos o quê? Evidências, além das evidências da queda de arrecadação, desses aí que gostam de dinheiro, inclusive, se não tem no dinheiro, passa aqui no cartão, faz o Pix, né? A maquininha de cartão circulando, principalmente a igreja do Pedir Mais Cedo, na igreja aí, Universo do Sal. Pois é, o que está acontecendo aí, né? Redução da presença na TV como reflexo financeiro. Gente, que programação ruim. Só sabem prometer aquilo que eles não cumprem. E não vão cumprir. E não vai acontecer na vida de ninguém. Pelo menos essa vantagem teve, né? O total de horas semanais engana as pessoas dedicadas à programação evangélica na TV aberta caiu de 48 horas em 2019 para cerca de 32 horas e 15 minutos em 2025. Com menos recursos, muitas igrejas negociaram ou abandonaram contratos na televisão. Isso evidencia que a escassez de dízimos está tendo impacto direto nas estratégias de mídia dessas. Eu quero que essas igrejas abram falência imediatamente. Tenham pena, não. E o que tem mais? Aquilo que todo brasileiro, a maioria, a maior desconfiança pública das instituições religiosas. Gente, toda igreja que se torna instituição, inclusive a minha, nunca será vista com bons olhos. E, e sem falar nessas igrejas aí que só pensam em pedir dinheiro. Te dá um envelopinho, isso aqui, semana que vem você traz aqui sua ofertinha de 100 pilas. Pois é. A Bíblia diz que você tem que dar sua oferta de acordo com o que o seu coração pede. Não, mas tá aqui, é 100 pilas. A pesquisa Atlas 2025 indica que apenas 18% dos brasileiros declaram confiar nas igrejas evangélicas, enquanto 73% expressam desconfiança. Um sinal de que escândalos financeiros e abuso de poder têm prejudicado a credibilidade dessas instituições. Pois é isso que tem acontecido, tá aí, né? E a crise financeira no Brasil, temos a alta da inflação, tarifas, juros e quedas no poder de compra. Vai no mercado com um saco de dinheiro que você volta com a sacolinha, né? E o povo está apertando o cinto, cortando gasto, inclusive nas igrejas. Charlatães que eles viviam de manipular estão vendo os cofres esvaziarem. Quando o dinheiro some, os milagres deles também desaparecem. Isso aqui me lembra muito socialismo, tá? Porque temos um governo comum aí, rodeado de comunas, enquanto o socialismo, enquanto tiver grana, vão estar aí. Mas quando acabar a grana vai vir a miséria para o povo, que já está se intensificando, aí nós vamos ver o que vai ser. Aí nós vamos ver o problema que vai ser. Né? Quem diria que esse país se tornasse nesse abismo que tem se tornado hoje, né? A economia da fé. Como os charlatães operam? Promessas de prosperidade financeira em troca de atos de fé. Ou seja, dá dinheiro, né? Fórmulas mágicas, envelopes, correntes, sementes, um lencinho com o suor do fulano de tal, né? Os falsos profetas tratam o altar como balcão de negócio
E esse verso é tão conhecido, gente. Segundo Pedro 2,3. Com avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E muitas pessoas parecem que ou nunca leram, ou se lê, finge que não entende, ou não entende mesmo. É isso que está aí esse país. E ficou ruim para eles e ficou ruim para todo mundo. Mas vocês acham que eles vão parar de estar prometendo? Óbvio que não. Mas isso não vai impedir que a arrecadação está caindo, porque está caindo, né? Como a crise os revela? Queda no número de fiéis e de ofertas, óbvio. Falsos líderes agora apelam para vaquinhas, campanhas, produtos milagrosos. É o desespero disfarçado de fé. Ezequiel 32, do verso 2 ao 4. Mas só esse trecho aqui. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, né? Que tosquia a ovelha, come a sua gordura. Vai se intensificar isso aí, tá? Esse país está entrando numa situação muito. Esse país está passando por um processo de vai se tornar Venezuela, é isso aí. Ou talvez pior que a Venezuela. Ou começa a pôr o joelho no chão, implorando a Deus misericórdia, que o auxílio venha do céu, ou vai ficar ruim, muito ruim. Se Deus não intervir, se a ajuda não vier de fora, da onde que vem, é porque tem que vir de fora. Porque, como diz, a casa está dominada por marginais. Tá feio, tá feio. Tanto no âmbito religioso, como no âmbito político, né? Só que quem tá lá tá bem, viu? Agora o do lado religioso, esses daí, tá ruim. Que depende de enganar o povo, tá ruim. Porque, sinceramente, quem precisar comprar um pão, tiver um dinheiro, uns 10 reais, 5 reais, não vai deixar de comprar seu pão para levar 5 reais para dar de oferta na igreja. Não vai. E eu vou dizer mais isto. Quem dizima, de repente, faltou seu gás em casa, eu duvido que ele vai. E só tem esse dinheiro, eu duvido que ele vai deixar de comprar o gás dele para entregar esse dízimo na igreja. Devolver na igreja, melhor dizendo. Duvido que isso vai acontecer. E é isso que vai se configurar. Né? Quem tiver em pé, cuide para que não caia. Né? E aí, vai revelar muitas coisas. Né? Não só para nós como membros, né? Mas também para a igreja em geral, né? O que a Bíblia ensina de verdade sobre o dinheiro? Dinheiro não é maldição, mas o amor ao dinheiro cega, viu? É a citação de 1 Timóteo 1, verso 6. Seria até interessante ler essa citação, né? Que o amor ao dinheiro cega. E é o princípio de. O amor ao dinheiro é o princípio de muitos males, gente. A gente sabe disso, né? Por amor ao dinheiro é que a gente tem péssimos pastores, igrejas que são arapucas para enganar pessoas. Por amor ao dinheiro que nós temos péssimos políticos, corruptos, ladrões do dinheiro público. Se o exemplo vem de o mau exemplo vem de cima, que dirá eu estou embaixo, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É isso aí, né? Então aqui temos o quê? A generosidade deve ser voluntária e não extorquida. É o quê? É a oferta dada de coração, né? O ministério verdadeiro serve, não explora. Mateus 10, 8, de graça recebesse, de graça dai. Mas não confundir isso daí, tá com tudo, tá? Aqui fala a respeito da salvação recebida em Cristo. E vamos lá, um alerta e um chamado. Jesus expulsou os cambistas do templo. Ele faria o mesmo hoje? Claro que faria. Deus está permitindo essa crise para purificar a igreja, tá? A casa dele. Chegou a hora de discernir quem é servo e quem é o mercador. Eu sempre fui contra esse negócio de quem trabalha para o evangelho vive do evangelho. Mas eu sou muito contrário a muitos benefícios dados a pastores. Né? E tem muitos que recebem um salário que não é ruim.
mas os benefícios são muito bons. Eu sou contrário a isso daí. Completamente contrário. Eu acredito que se tirasse isso daí, só o salário, aí nós teríamos pastores de verdade. Porque eu só iria para lá, para o ministério que realmente fosse vocacionado. E muita gente esquece disso. 1 Pedro 4,17. O julgamento começa pela casa de Deus. Né? O julgamento começa em casa. E tem gente que, por achar que Deus não está fazendo cair labaredas do céu agora, acha que isso não vai acontecer mais. Ah, só foi lá no Velho Testamento agora. Pois é, se acha isso, está muito enganado. Né? Versos contra charlatões religiosos, contra falsos pastores, inclusive na minha denominação, tá? Na minha igreja, em todas as denominações aí. 2 Pedro 3, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. No meio do povo surgirão falsos profetas. Com avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Né? Falso profeta trazendo a falsa mensagem, né? Para atrair os crentes após si e fazer com que eles abram a carteira. Né? Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lembra os falsos pastores? Devoram as ovelhas, né? Tosquia seu pelo. Ezequiel 32, do verso 2 ao 4. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não fortalecesse a fraca, nem curasse a doente, mas dominastes com dureza. Não fazem nem visita pastoral, que dirá isto. Né? Não fazem nem isto. Na verdade, num bom tempo que eu tenho de fé, na prática da fé, eu recebi visita pastoral, eu recebi três que eu lembre. Né? E uma delas, inclusive, foi interesseira. Foi interessada, né? Porque queria preencher uma ficha de batismo. Não minha, tá? De um membro da família. Depois nunca mais. Né? É assim que funciona. É assim que é o pastorado. Muitas vezes, se não tem uma igreja, não tem problemas com questões de dinheiro, mas é um pastor relapso, preguiçoso, que não visita a sua membresia. Muitas vezes que não manda um WhatsApp, né? Não faz isso. Durante a semana você não sabe onde está, né? Porque nem todos os dias tem culto na igreja. Mas uma coisa é certa, muitas vezes não está visitando a ninguém. Né? E quando visita, é aquele líder que tem mais aproximação e termina com isso daí. Sobre o amor ao dinheiro, que essa turma tem. Tá? 1 Timóteo 6,10, que eu li agora há pouco, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Provérbios 13, verso 11. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Poupando, né? Guardando. A Bíblia alerta que em tempos de crise as máscaras caem. O povo acorda, os enganadores são desmascarados e o juízo começa pela casa de Deus. Infelizmente, conforme a volta de Jesus vai se aproximando, mais a situação do mundo vai piorando e isso vai se refletindo também na igreja. Né? Porque o grande conflito, tudo isso daí acontece, é o conflito entre Cristo e Satanás. É um conflito entre aqueles que o Senhor Jesus busca salvar e aqueles que Satanás busca destruir. Esse é o ponto. Né? E sempre vai acontecer isso daí. Falsas igrejas, né? ou igreja que não traz uma mensagem equivocada, mas tem pastor equivocado, né? Sempre tem aquele joio ali, inclusive em meio à liderança, inclusive em meio ao pastorado, em meio ao ancianato, presbitério e por aí vai. Né? Infelizmente, essa é a situação. Mas a alegria traz a crise financeira atual dos charlatões da fé, a grana para de entrar, porque o cristão inteligente não vai deixar de cuidar da sua família para estar engordando um lobo lobos que já estão gordinhos, né? Isso é fato. Isso é fato. E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like nele, né?
compartilhe, dê o seu comentário e, se não é inscrito, se inscreva. Se não gostar do conteúdo do canal, que tem outros vídeos aí, é simples, é só se desinscrever, tá bom? Mas se inscreva. Eu garanto que mais do mesmo você não terá, tá bem? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E até mais.